É isso aí, gente. Estamos de volta com mais um Giro na Rede. Hoje recebendo Vitor Brown, jornalista da Jovem Pan, apresentador do Pingo nos Is. Poxa, Carlos, galera que está nos acompanhando, é um prazer estar aqui recebendo o Vitor Brown, que é o cara que a gente acompanha em todos os momentos na Jovem Pan, né? De manhã, de tarde. Então, quando vai cobrir, né, as férias do pessoal, Vitor Brown sempre lá cobrindo e de forma sensacional. Vitor, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Poxa, generosidade, muito legal trocar ideia contigo de jornalismo, carreira, vai ser muito show. Imagina, eu que agradeço vocês pelo carinho, pela apresentação generosa. Obrigado, prazerzão estar aqui com vocês. Valeu. Ô Vitor, interessante, trocando ideia com algumas pessoas de Jovem Pan, e até o próprio Thiago Berras, assim, esse ano de pandemia, tive a oportunidade de fazer uma live com ele, a gente sente que existe ali uma relação de confiança contigo, assim, que as pessoas entregam, né? Entram de férias sabendo, opa, ó, Vitor Brown vai lá, vai arrebentar. Inclusive, até quando eu conversei com ele estava de férias. Era férias ou folga? Não, eu acho que era folga porque ele ia lançar o livro. Aí foi uma semana, aí você cobriu ele porque à noite ele faria o evento do livro. E aí ele falou, não, olha, deixei lá com o Vitor, que tá novo, tá chegando agora, tá com todo gás, a gente tem confiança nele. Como é que é para você? Cara novo, já está apresentando um programa de tamanha responsabilidade que é os Pingos nos Is e também substituir o Thiago Berras no Jornal da Manhã, que é o jornal padrão da PAN, né? E outros programas. Como é que você se sente ser o cara de confiança da galera lá na PAN? Então, sobre o Thiago, eu preciso dizer que ele é mais do que um amigão meu, ele é um cara que também, assim como o Patrick, que eu falei, é um dos que mais me incentivou também a fazer o que eu faço hoje. Quando eu comecei a entrar no ar, assim, ainda muito timidamente, eu lembro que eu mandava minhas matérias para o Thiago me ajudava a escrever o texto, a aprimorar a minha voz, a locução, enfim, o Thiago me deu muitas e muitas dicas e hoje é um grande, grande amigo meu mesmo. A gente se fala bastante, tem uma relação muito bacana, me divirto com o Thiago, ele é um parceirão meu e foi um padrinho, digo, na minha trajetória lá na Jovem Pan. Muita coisa do que eu sei fazer hoje eu aprendi com o Thiago, tenho orgulho de falar isso. E sobre ser um cara de confiança, o que faz tudo, eu acho que o que me ajuda muito, ô Nilson, é o meu perfil pessoal, na verdade, mais do que qualquer atributo profissional. Eu acho que a minha vantagem é que eu sou um cara muito calmo, eu sou muito tranquilo, e eu não, depois de um tempo, eu passei a não ficar mais nervoso. Hoje praticamente é raro ali eu ficar nervoso, eu sou um cara muito tranquilo, eu sento para fazer ali, se eu tiver domínio da situação, eu falo, não, isso aqui eu sei fazer, ok, não tem bicho de sete cabeças, eu sou muito calmo, muito tranquilo, não me desequilibro, busco sempre ser muito frio, mesmo que haja algum problema ali, técnico, ou alguma correria ali, uma notícia de última hora, enfim, eu sou muito equilibrado, e isso eu acho que, além do meu perfil como profissional, eu sou um cara assim na minha vida privada, mesmo eu dirigindo, não sou um cara que fico nervoso dirigindo, nem nada, eu sou tranquilão, eu sou muito calmo, então acho que isso me ajuda muito. Então, quando, por exemplo, surge alguma eventualidade, eu preciso apresentar um programa de última hora, ou cobrir algum colega, fazer alguma coisa assim, claro que eu vou buscar me preparar, né, buscar assistir aquele programa, buscar me inteirar sobre qual a pauta do dia, o que vai ter, o que não vai, e me preparar, mas depois que eu me preparar, não, agora tô seguro, é igual estudar para a prova, né, você estuda, né? Depois de um determinado momento você fala, não, beleza, agora já tô por dentro, vamos embora, vamos fazer. Então, acho que esse lado meu, até a confiança, a segurança que a gente adquire com o tempo, acho que isso tudo me ajuda. Ô Vitor, uma coisa também que eu vejo lá cara, que o pessoal lá no Pânico também pega no teu pé, né, cara? Eles tentam te tirar do sério de qualquer jeito, né, cara? Porque assim, eu queria que você falasse sobre essa questão, porque você tem dentro da Jovem Pan na programação, você tem programas de vários ambientes distintos, né? Você tem lá o Pingo, que é uma coisa mais, é um programa mais formal, um programa mais sério, trata de assuntos, né,
sérios e tudo. E você tem o Pânico, que é uma zoeira sem fim, né? E o Morning Show, que vira e mexe, é uma tensão, sem tirar o 3 em 1, né? Mas o Morning, de vez em quando, tem umas tretas lá que são brabas. Mas, Eu adoro, não, eu acho lindo. São fusões, os barracos, as discussões aí políticas, eu acho um barato. É uma coisa que só a Jovem Pan tem, não, um negócio que as outras emissoras evitam e que a Jovem Pan aposta e se dá muito bem com isso. Porque até hoje não vi nenhuma treta da Jovem Pan que não tenha dado audiência, né? Problema, eu acho que não sei como fica lá pros diretores lá para jogar, né, um balde de água e esfriar os ânimos, mas pelo menos pra gente que assiste, o telespectador, ele adora isso, né, cara? Ele adora. E como é que... E sempre com tudo, né? Quando acontece isso, alguma discussão, alguma divergência mais acalorada, é sempre em torno de alguma coisa ali, de uma pauta, de um assunto, né? Então são as visões diferentes ali, mas tem conteúdo, né? Não é uma discussão sobre o nada, ou brigar, por audiência, não é isso, né? Não, eu queria saber de você, assim, como é essa convivência ali, principalmente com o pessoal do Pânico, né? Que é muito zoeira, né? E eles, pô, a gente às vezes fica aqui numa tensão danada porque eles ficam pegando no teu pé o tempo todo, piada, aquelas piadas internas, né? Que a gente não sabe o que rola, mas fica imaginando milhões de coisas. Então, na verdade, o pessoal do Pânico é muito receptivo. Eu entrei no Pânico meio que por acaso ali, foi durante o comecinho da pandemia, o programa chegou a ficar fora do ar umas 3-4 semanas, e aí quando voltou, eles decidiram porque naquela época só se falava em coronavírus, né, foi ali março, abril, um período em que tudo na vida, qualquer assunto qualquer conversa que a gente tivesse, o assunto era coronavírus. Então o programa acabou voltando depois de umas 4 semanas fora do ar, e aí decidiram que ali teria que ter uma entrada do jornalismo para atualizar as principais notícias do dia, principalmente relacionadas a coronavírus. Acabou que essa entrada, que inicialmente teria 10 minutos, acabou sendo ampliada. Nesses últimos dias já estava ficando 40 minutos, 50 no programa, e não era mais só coronavírus, a gente falava de todas as notícias, de política, de eleição americana, de caso policial, o que tivesse, né? Enfim, a gente ia conversando ali. E então a entrada a princípio era isso, era um bloquinho ali de notícias, mas o pessoal é muito receptivo, então a gente se sente à vontade. Eu falo que quando eu sento ali no Pânico, em alguns momentos a gente tem que se cuidar para não falar besteira, porque a gente começa Se entrar no clima, danou, né? O negócio vai fluindo ali, e até sobre os assuntos sérios, né, a gente falando de política, daí um puxa uma piadinha ali sobre o político e tal, daí você às vezes quer emendar outra, como se você estivesse conversando mesmo, então tem que se cuidar. Eu já me arrependi de algumas coisas que eu falei ali no Pânico, porque a gente entra na brincadeira, entra na onda, nem vou dizer o que é para não mentir, mas a gente conversa ali na resenha, daí tá falando ali um assunto sério ali, né? Não, o presidente Jair Bolsonaro disse isso, a Câmara, o Supremo, aquilo, tal, não sei o quê. Daí o pessoal vem ao fundo e sopra uma vinhetinha, sopra um Bolsonaro, Lula, uma imitação do Augusto, do professor Vila, de não sei quem e tal. Eu tenho que te perguntar isso, Vitor. Eu tenho que te perguntar isso. O Augusto pegou pilha com a imitação feita por ele, assim, zoando ele? Pegou pilha? Não, então, pelo contrário, ele conhece o André e a família do André, né, a família Marinho, há muito tempo. Ele é amigão do Paulo Marinho, que é o pai do André, e ele convive com o André desde que o André é criança. Ele conhece a família e é amigão do pai do André há muito tempo, e ele sabe que o André imita ele, inclusive em compromissos pessoais deles, enfim, encontros fora ali da Jovem Pan. Então, não, ele sabe que o André brinca com ele, já tinha visto a imitação muitas e muitas vezes. Não, cara, porque assim, é complicado, porque a gente agora, depois do que fizeram o Pinto Não Existe, fica complicado, cara, às vezes assistir, porque, pô, tu tá assistindo, aí vocês estão falando um troço sério,
né? Aí entra o Zé Maria, cara. A única coisa que me vem na cabeça é o Alba, cara. Cara, eu não consigo olhar mais pro Posso Zé tocar um Maria. Led Zeppelin? Pô, cara, aquilo ali. Cara, Aquele- olha, assim, não Aquela dá, cara. imitação é fantástica. É, O Alba é maravilhoso, né? O não, Alba- o Fefito, ele cara. pega muito rápido. O Fefito, eu fico imaginando que o Fefito, coitado, ele nunca mais vai conseguir trabalhar em lugar nenhum. Que as pessoas olhem pra ele e não vejam a imitação do Alba, cara. Cara, ele vai abrir a boca e todo mundo vai rir, porque vai lembrar do personagem. Não tem como, cara. Fala aí, Nilson, o que tu ia falar. Então, Cara. Não, ainda tem o Mano Brown, né? Poxa, já fizeram minha família inteira. James Brown, Carlinhos Brown, anterior, o Charlie Brown, Charlie com Brown. o Frank Biscuit, tá? Mas ô o... Vitor, pode diga. falar, pode. Não, cara, Não, eu ia te perguntar outra coisa, da faculdade. Não, é que a gente entra na... Fala aí. Não, pode falar, eu te corto. Não, tá, pode falar. Não, é que a gente está lá, às vezes, conversando, daí entra uma brincadeira aqui, uma outra ali, o pessoal faz uma piadinha interna ali, daí para mim o grande desafio é justamente não perder o fio da meada ali, né, porque daí você entra na brincadeira, e daí não é querer ser pagar de sério nem nada, é que às vezes a gente erra a informação, né, pode acabar comprometendo, falando um negócio errado, errando a informação, né, então para mim o desafio maior, e eu dou risada fácil, até em outros momentos, outras ocasiões, já aconteceu de eu ter que parar de olhar pro câmera, ou para não só no Pânico, em outros, ou para algum colega que estava perto, porque a gente fez alguma piada interna, eu rio muito fácil, então eu tenho que me segurar. Eu dou risada, muito fácil. Então, ali no momento, eu tenho que fazer um samba ali para não me desmontar, e não é para, repito, não é para pagar de sério ali, para parecer que não sou dessa turma, não sou dessa laia, não, é só para não comprometer o que eu vou falar, né, não falar besteira, não dar informação errada, então é um desafio. Ô, Vitor, e ainda tem um detalhe que, né, foi revelado ao Brasil, o fato de você ter feito a faculdade com o Cartoloco, né, cara? E você conheceu o Cartoloco, eu fico tentando imaginar dois mundos muito diferentes, né? E ele é daquele jeito, tá? Não é personagem, não. O cara é louco mesmo, daquele jeito. Já era completamente fora da casinha desde que eu conheço, desde que eu tive contato, daquele jeito. Zoeiro, fazendo arruação de pássaro. É uma figura, é aquilo lá. É daquele jeito, é aquele lá. Que loucura, cara. Guerra de sabonete, fazenda, meu Deus do céu. É desse jeito. Ô Vitor, cara, como é pra vocês lá no Pingo? Vamos dizer agora que vocês são o único programa de televisão em que o presidente confia em dar informação, em falar, em participar. Pô, a última live dele, ele tava com a caneca do Pingo. Pô, muita então. moral, né, cara? Então, e surgiu meio que por acaso, porque a gente começou a retransmitir no horário do programa a live dele, que por coincidência é no nosso horário. Isso. É das 7 às... Acho que nem ia até às 8, era um pouquinho mais curta a live dele, para que ele ampliou, mas era das 7 ali até 7h30 da noite, e aí é dentro do nosso horário, então desde o final de 2019, ali, se eu não estou enganado, um pouco antes, a gente começou a retransmitir a live, ou pelo menos colocar alguns momentos, porque aquilo é notícia, né? Então é informação, né? Quando você coloca a live ali, ele está ao vivo dando um monte de informação, falando sobre projetos de governo, fazendo comentários políticos sobre adversários, anunciando medidas, contando coisas novas, enfim. Então aquilo ali é notícia. Então, para um jornal, para um programa jornalístico, aquilo ali, só a live do presidente, mesmo sem qualquer pergunta, sem nada, só a live já é notícia. Então a gente passou a transmitir dentro do programa a live, mesmo sem interação com ele nem nada. E aí, a partir daí,
o presidente sentiu que é um canal confiável, que a gente faz ali um trabalho sério. E aí, eu não me lembro como que surgiu a história das entrevistas. Eu lembro que a gente fez uma entrevista em que, essa foi, acho que em abril, foi no começo da pandemia, em que a gente é que fez a própria live dele. Ele ao invés de fazer a live, ele compartilhou o link do Pingos, dando a entrevista a gente. Então, e daí, a partir daí, a gente criou uma relação bacana e falou, por que não manter isso, então? Fazer toda quinta uma espécie de entrevista. Então, daí a gente criou esse modelo. Ele faz ali primeiro a transmissão dele, trata dos assuntos que ele vai tratar, leva um ministro, um funcionário do governo ali, o presidente da Caixa, do Banco do Brasil, o secretário da Pesca, enfim, a pessoa que ele quiser. Ele faz ali a primeira parte da live dele, daí depois ele abre para perguntas, ou para ele próprio, ele já respondeu, ou então para o ministro, para o secretário que estiver ali com ele. Aí a gente faz isso, e é de uma forma bem rudimentar, como eu posso falar assim, bem simples a forma como a gente interage com ele na live. A gente manda pelo WhatsApp as perguntas, ele aperta o botão do áudio do WhatsApp lá, ele pega o microfone, põe a tela ali, né? Ele faz todo o movimento ali, sem muita sofisticação, já põe ali, roda, aproxima o microfone do WhatsApp, roda o áudio, e aí responde a pergunta. Então foi uma coisa que surgiu meio que casualmente, depois de uma primeira entrevista que a gente fez com ele, daí a gente decidiu manter o modelo. Ele tem um respeito pelo nosso trabalho, a gente fica muito agradecido por isso, ele considera que a gente faz um trabalho sério ali, então resolveu manter essa tradição, mas foi uma soma de fatores. A gente deu sorte, em primeiro lugar, que ele faz essa transmissão bem no nosso horário, e que bom que ele considera o nosso trabalho adequado e daí resolve nos conceder essa oportunidade das entrevistas, das interações. Mas para a gente é uma responsabilidade enorme, né? A gente precisa usar aquele espaço para justamente trazer as questões que precisam ser trazidas, para fazer boas perguntas, para explorar os assuntos, perguntar sobre as lacunas que tenham ficado. Então, os assuntos que estejam ali palpitando, quicando ali, né, que a gente precisa abordar. Então, é uma responsabilidade grande, né? Mas eu acho que é bem por aí, cara. Acho que essa confiança dele vem exatamente dessa posição que vocês tomaram, de não ficarem só fechados naquele quadradinho ali, fazendo aquelas perguntas que todo mundo faz, né, nas coletivas lá, quando ele para lá na entrada lá na saída, né, do portão dele. Vocês vão e puxam outros assuntos e acabam enriquecendo mais um conteúdo, né, diferente, aquilo que tem que ser perguntado, que ele já falou ou que já saiu na mídia, já não tem tanta importância. E aí acho que é isso aí que abriu esse espaço e fez com que ele tivesse essa confiança em vocês. Vai lá, Nisson. E assim, o Vitor, é até uma parada que é interessante. Como é que é para você, tão novo, né, cara, 25 anos, você de repente ter a oportunidade toda semana trocar uma ideia com o presidente do país, cara? Você imaginava isso? Assim, é uma coisa meio louca, né, Vitor? Não, é completamente inusitado, é completamente louco. Não, nunca imaginei isso. É uma responsabilidade grande, né? Então, toda semana, sempre que surge essa oportunidade de fazer a live, a gente tem que pensar muito bem, aproveitar aquilo, né? E fazer daquilo um bom momento, né? E mais importante que isso é que o presidente se dispõe a fazer. Eu acho muito corajoso da parte dele fazer uma transmissão ao vivo como aquela que ele faz, porque ele acaba, e ele mesmo sabe disso, ele mesmo já brincou com isso, ele às vezes acaba falando muita coisa por impulso e entra ali no embalo. O Fius observou isso outro dia no programa, e ele tem toda a razão, né? O presidente alterna ali dois momentos. Às vezes ele está muito descontraído, brincando muito, tal. Às vezes ele está muito bravo, ele fica ali muito incisivo, ele tá com raiva de alguém, de alguma coisa, de alguma questão que ele está sendo atacado e tal. Daí ele também solta o verbo, fala tudo. Então ele às vezes está brincando muito, está muito à vontade e acaba falando alguma coisa que não deveria porque justamente está muito solto. Ou às vezes acaba falando algo que não deveria porque está muito bravo, porque está
ali no momento mais vigoroso. Então, mas de qualquer forma, eu acho muito corajoso dele fazer isso. E não, a gente nunca viu outro político fazer um negócio parecido, né? Acabou abrindo um precedente, né? E ele não tem, ele acaba sendo aquele cara que ele não se utiliza da assessoria, né, de imprensa. Ele até tem, Não. né, mas ele é aquele cara que ele vai lá e fala o que ele pensa, o que ele quer, na forma dele, né, daquela forma bem autêntica dele. E isso como você falou, isso é muito corajoso mesmo, né? Porque a maioria dos presidentes, quando eles iam falar, né, depois que eu vi, foi o Paulo Tiffenthaler, ó, posso errar o nome, Paulo Tiffenthaler, né, o ator carioca, ele fazia o Larica Total, não sei se você já chegou a ver, passar no Canal Brasil, acabou agora. Ele é diretor, fotógrafo e tudo. É um cara muito engraçado. E ele veio na família, o pai dele era fotógrafo, e ele dando uma entrevista na revista de cinema nacional, ele disse que ele trabalhou uma época na Globo. Ele começou a trabalhar na Globo no Carnaval. E ele fazia o roteiro para o que os apresentadores, né, iriam falar. Aquele texto que parecia ser uma coisa espontânea, né, ele falou, cara, a televisão é uma mentira. Aquele texto espontâneo não é espontâneo, porque o cara vai ficar lá... De carnaval, você diz? Isso, no carnaval, aquele texto todo, apresentando os carros, aquela coisa toda. Essa alegoria aqui, isso, tá, né? Fantasias de fulano e tal. Exato. E aquela coisa espontânea não era bem espontânea, porque ele tinha um texto básico ali, um padrão para seguir, que desse branco, deu um branco, né? Eles tinham ali o teleprompter para poder seguir, né? E deu um branco aqui, esqueci alguma coisa. Eu olhava pro teleprompter, já tinha o texto lá, então podia seguir, né? Tinha, claro que vocês fazem um jornal, você tem ali o roteiro na tua mão, ali tudo certinho, a pauta, né? Toda já estudada, toda trabalhada, mas tem aquele momento que você improvisa, você fala alguma coisa espontânea e tudo. E depois que ele falou isso, eu falei assim, cara, a maioria dos nossos presidentes, tirando a nossa presidenta, né, que falava umas coisas que eu não acredito que alguém escrevia aquilo ali, mas deixa quieto. Ele é o único que assim, teve o Figueiredo também, que também era um cara que falava muito, né? O Alexandre Garcia conta muitas histórias, né? Você vê alguns trechos, alguns vídeos dele na internet mesmo, que era um cara também que era muito assim, ele falava e pronto, né? Tanto é que algumas frases dele ficaram na história, né? Algumas coisas ficaram na história. Mas, Vitor, o que eu ia te perguntar, acabei me alongando aqui no comentário, mas... Foi parar no Figueiredo. Pô, né, cara? Olha só, cheguei no Figueiredo. Pô, caramba! A minha pergunta é a seguinte, cara. Com esse respeito, né, que vocês acabaram conquistando do presidente, né, e essa aproximação, isso aí causa algum, não vou dizer problema, né, mas causa algum desconforto, né, porque assim, quando a Jovem Pan, vocês vão fazer a cobertura de algum evento, alguma coisa relacionada ao governo, rola algum bastidor, né, aquela picuinhazinha, e os queridinhos do presidente, não sei o quê. Tem essas coisas, acontecem essas coisas? Assim, que as pessoas falem, isso é normal, né? Até no nosso trato pessoal, enfim, eu com colegas, né? Por exemplo, eu sou da área mesmo de jornalismo, então eu tenho muitos colegas em outras emissoras ou desenvolvendo outras funções dentro do jornalismo, mas não propriamente reportagem, ou não propriamente TV ou rádio, enfim. E daí as pessoas interpretam dessa forma, falam, então vocês são chapa branca, vocês não criticam o presidente,
Eu sempre desafio, eu falo, olha, pode ir atrás e encontre aí um momento, então, que a gente deixou de falar a verdade, deixou de... Inclusive, pode assistir os Pingos nos Is, tem muitas críticas ao presidente ali, se você procurar ali, tem vários momentos em que o presidente comete algum deslize, ou que o governo não se porta bem, e isso é criticado, então uma coisa não afeta a outra. A gente ter esse canal com o presidente, pelo contrário, é mais uma forma de a gente ter informação, é mais uma forma de a gente não falar coisas sobre as quais a gente não tem conhecimento, a gente tem a oportunidade de checar, de ir atrás da fonte primária ali, né, e o que é muito rico, Isso. que está faltando hoje em dia no jornalismo. Então, isso só melhora a qualidade do jornalismo que a gente faz, e não compromete em nenhuma medida, a gente não vai deixar, e nunca deixou de falar alguma coisa, porque faz transmissão com um político tal, ou com outro, ou porque alguém não vai gostar, ou porque alguém quer que fale. Não tem absolutamente nada disso, e o que eu digo sempre é isso, pode ir atrás aí, se você encontrar algum momento em que a gente faltou aí com a verdade e tal, tudo bem, mas só dizer que o que a gente faz não é de qualidade porque tem uma aproximação ali com o presidente dá esse voto de confiança a gente, isso não tem cabimento. Como é que você vê também, né, dentro dessa situação de carreira, mas também o interesse do brasileiro pelo jornalismo? Então, o que a gente vê é que as pessoas estão mais interessadas, né, por jornalismo e por política, principalmente. Eu sempre penso o seguinte, se a gente voltar 10 anos no tempo, para 2010, por exemplo, as pessoas se orgulhavam de dizer, assim, numa conversa, que o assunto caía em política, as pessoas viravam umas para as outras e falavam, assim, sem muito constrangimento, até um pouco orgulhosas, eu não me meto com política, eu não penso nisso, eu não tenho candidato, não, eu não gosto de política. Tá? Hoje em dia é mais difícil você ouvir isso, pelo contrário, as pessoas têm um pouquinho de constrangimento em falar isso, né, é como se fosse demodê, assim, né, falar que você não gosta de política. Nossa, mas como assim? Você é um mau elemento na sociedade, né? Você tem que se politizar. Né? Então, o que também acho que não dá para ser extremo nem numa coisa nem na outra. Você não precisa julgar quem não se interessa, mas também não dá para tratar como se fosse uma coisa fora da sua vida, que não mexe. Claro que afeta a nossa vida. Agradecer muito, cara, muito mesmo, assim, pra gente é muito legal, cara, porque a gente realmente acompanha, né, os Pingos, é um programa que dá aquele norte, né, pra gente, politicamente, que a gente não conhece. Eu particularmente, não entendo nada de política, eu gosto de esporte eu gosto. Perguntar aí. Então, assim, vocês dão um norte, cara. Eu gosto muito, cara. E a Jovem Pan, pra mim, é muito bacana, porque eu escuto Jovem Pan desde a época que o Luciano Huck fazia programa, então você imagina quanto tempo, né? E pô, poder conversar contigo, cara, pô, foi show de bola mesmo, cara. Foi top. Imagina, prazer é meu. Vitor, valeu, gente. Grande abraço. Valeu, cara. Valeu.